interessante uma coisa, o Paulo ele não coloca encargos sobre os irmãos aqui. Ele apenas, não é só apenas, mas ele está mostrando, exortando, né, chamando atenção das coisas que viriam, né, eles deveriam ficar, como estou dizendo, cada um de nós, despertados para esse cuidado. Mas ele não coloca, como ele está falando aqui, o trabalho dele é uma coisa. Versículo 24, ele está falando do trabalho que ele recebeu do Senhor, do ministério que ele recebeu do Senhor. Anunciar o Evangelho da Graça. Ele fala no versículo 26 que a obrigação que ele tinha nesse ministério, ele cumpriu. É isso que ele está falando. Ele recebeu o ministério, a revelação, a dispensação da graça foi dado para Paulo. Então ele está dizendo que ele estava cumprindo esse ministério dele, que ele recebeu do Senhor, ele estava cumprindo isso. Versículo 24, né? Fala, completa a minha carreira. Em Timóteo fala, completei a carreira. Então aquilo que ele recebeu, ele fez. E ele era o atalaia, né? O atalaia do Velho Testamento, né? O atalaia vendo que não sei o que, não quiser anunciar, ele fica, pesa sobre ele o sangue da pessoa. Então, quando está falando no versículo aqui do versículo 26, ele está limpo, inocente do sangue, porque ele estava cumprindo o ministério dele. Mas não estava dizendo que os demais irmãos ali, e a nós também, que pesa essa obrigação de, se eu não pregar o Evangelho, o sangue das pessoas vai cair sobre a nossa cabeça. Isso aí é um erro terrível, né? Meio cristão, né? Ele fala isso em 1 Coríntios, no versículo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Versículo 16. Porque se anuncia o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Está falando dele, não de nós. Por quê? Porque ele recebeu do Senhor esse Evangelho, que engloba toda a verdade da dispensação presente que ele recebeu. Então, ele tinha que fazer isso. Então, ele está dizendo que eu não tenho que me gloriar, eu não tenho nada de gloriar do que eu estou fazendo, porque eu sempre tinha que fazer isso. Mas ele estava fazendo com alegria, como nós estamos no nosso capítulo lá de Atos, nós temos que ficar com alegria, fazendo esse trabalho com alegria, embora ele disse que fazia isso com muita tribulação, choro também por aqueles que recusavam, né? Mas ele estava cumprindo o ministério. Essa passagem é muito interessante porque derruba toda a pretensão humana de um cargo remunerado, por assim dizer, na igreja, né? E de também toda a pretensão humana de nomeação ou delegação de poderes. Porque o que o Paulo está falando aqui, ele começa chamando os anciãos, a palavra aqui é presbíteros, no original, ancião aqui é presbítero. Ele chama os anciãos, ou seja, ele estava chamando aqueles que eram há mais tempo na fé, ele chama a eles lá, ele não fala perante toda a Assembleia, ele não reúne a Assembleia, ele não vai até Éfeso falar, ele chama esses anciãos para conversar, para falar as coisas que ele estava, pelo Espírito, vendo, porque nós vemos aqui claramente que ele fala no versículo 22 e 23, e agora eis que ligado eu pelo Espírito
vou para Jerusalém não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, o que ele estava tendo à frente, nas suas, que o Espírito estava mostrando a cada cidade que ele passava, é que o que esperava para ele lá na frente era tribulação e prisão. E uma vez preso, ele não ia continuar visitando esses irmãos. Então ele chama esses anciãos e primeiro coloca diante deles de que aquilo que ele fez, todo esse tempo ensinando eles, ele fazia, como o irmão estava falando, porque o Senhor havia delegado a ele esse poder para fazer. E ele agora estava primeiro colocando bem evidente, ele jamais pediu ou dependeu de qualquer bem material deles para fazer isso. Ele fala aqui de trabalhar com as próprias mãos. Durante todo esse ano eu trabalhei com as próprias mãos para ajudar, e tem que fazer isso para ajudar. Ele, ao invés de pedir, como hoje nós sabemos que é a prática em toda a cristandade, a primeira coisa que alguém aspira quando é é o salário. Vai ganhar dinheiro. Eu, às vezes, vou atender no meu consultório, vejo lá, profissão, bispo, pastor. Eu falei, que profissão é essa? Isso não é profissão. Não existe profissão pastor. Existe homens que fazem esse trabalho, mas que não é a profissão dele. Ele faz isso na Assembleia, mas profissão aqui, qual era a profissão de Paulo? Chegasse para Paulo, qual a sua profissão, Paulo? Ele ia fazer a consulta comigo, preenchia na ficha lá, sou apóstolo. Não, ele ia falar, eu faço rendas, sou rendeiro, faço tendas, eu faço... ia falar o que ele fazia, essa é a profissão dele. Agora, como homem de Deus, ele era apóstolo, isso ele estava dizendo aqui. Como apóstolo, eu falei para vocês todo o conselho de Deus. Não são os conselhos de Deus, olha que interessante, ele usa, falei todo o conselho de Deus. No versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não é dar conselhos, não, era o conselho de Deus, era aquilo que Deus estava dizendo para o homem, incluía toda a verdade, a sã doutrina que era trazida. E ele trazia consciente de que não fazia isso porque era pago para fazer, mas porque foi chamado para fazer. E sendo chamado, fazia isso com alegria, e sabendo agora, pelo Espírito Santo, de que o que esperava ele mais à frente eram prisões, ele chama esses irmãos, e aí eu falo da pretensão de sucessão ou de delegação de poderes. Nós vemos Paulo aqui chamando esses irmãos de Éfeso. Hoje o que fariam? Olha, eu vou partir, eu sei que o Espírito está me mostrando que só vai ter prisões. Como eu vou partir, vocês vão ficar sozinhos, eu vou nomear agora quem serão meus sucessores aqui. É isso que Paulo fez? Não. Ele fala, agora olhai por vós e por todo o rebanho, sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou episcopos, na palavra. Ele não está falando, olha, eu vou partir, não vou voltar mais, então eu vou nomear meu sucessor. Não, como é a prática hoje. Não. Ele está falando, olhai por vós e pelo rebanho, vocês que são os mais velhos, olhem pelo rebanho agora, porque eu sei. E aí ele começa o seu discurso do que ele sabia que ia acontecer, e que nós sabemos pela história foi o que aconteceu. Mas ele anunciou a eles e os entregou a Deus e a palavra da sua graça. Não entregou a nenhum irmão mais experiente, algum que tivesse algum título, ou que fosse mais eloquente, que fosse isso ou aquilo. Não. Ele não entrega ninguém a nenhum cargo. Ele não delega aquilo que era dele para outro. Fala, vou passar meu bastão agora. Você continua aí com o título de apóstolo nomeado por mim. Não. Não tem isso na palavra de Deus. E é interessante porque essas instruções que ele deixou, como foi falado no início, são para nós hoje. Nós podemos ler essa carta aqui, essa parte aqui de Atos, e ver Paulo falando, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si.
E também no anterior que ele fala, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Hoje, quando tem 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor, o inimigo vai atacar de dentro, através de falsos mestres, ou de fora, através de lobos que entram vestidos de cordeiro para destruir o rebanho. Qual é o remédio para isso? Deus e a palavra de sua graça. Estou pensando, esse apóstolo ele ficou 3 anos ali em Éfeso, versículo 31. E ele fala assim, noite e dia. Uma pessoa completamente absorvida. Ele tinha visto o Senhor Jesus um dia. Ele estava completamente absorvido para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. E para mim, nesse capítulo, tem algo complementar ou suplementar, algo mais também. Porque no capítulo anterior, nós vimos que, nos versículos anteriores, não, nesse capítulo não, aquilo que Paulo tinha a dizer não impediu de o jovem Eutico dormir, tomado de um profundo sono. Eutico, estava pensando, com tudo o que Paulo disse, o que Paulo tinha para dizer, com tudo o que ele falou diretamente àqueles corações, o testemunho que ele deu, pessoalmente, não impediu a dormência. Então eu estava pensando, né, fazendo uma aplicação. O fato de nós conhecermos profundamente, ou de uma maneira muito especial, a doutrina de Paulo, aquilo que Paulo trouxe, aquilo que foi revelado somente por esse apóstolo, não nos impede de estarmos num estado de dormência. E às vezes até de corpo presente. Porque eu que estava ali, de corpo presente, mas de mente ausente, dormindo. Eu posso estar aqui, de corpo presente, ouvindo essas preciosidades, né, que nós temos ouvido, que os irmãos trazem. Irmãos, nós não vamos ouvir isso em nenhum lugar. Isso que foi recuperado alguns séculos atrás, nós não vamos ouvir em nenhum lugar, a não ser que eles também tenham ouvido, ou seja, bebido da mesma fonte. Então, o fato de nós termos acesso a esse extenso discurso de Paulo nos versículos anteriores, ele não nos imuniza do sono, porque vai ficando algo comum. Nós estamos ouvindo coisas aqui que pessoas na cristandade com muito tempo de convertido nunca ouviram. E para nós, a gente fala assim, arroz com feijão. Mas são coisas preciosas. Ontem e hoje, acabou a água lá no condomínio, lá em Piracicaba. Tristeza, gente. Bom, vou lavar a mão para comer. Eu vou comer. Eu vou fazer. Crianças que precisam ser limpas. Não tem água. E a gente não percebe a preciosidade que é a água, até que ela falte. Mas eu
eu pago 10 reais o litro. Não vou vender, não tem. Eu pago 100 reais o litro. Não tem. Não tem nada. Nós não percebemos a preciosidade daquilo que nós bebemos todos os dias, porque é algo que o Senhor faz, Ele nos dá com tanta abundância, graças a Deus nós temos água. Então, Ele nos dá com tanta abundância que perde o valor. O que eu prefiro? Um copo de água ou um copo de coca? Quanto custa a coca? É mais caro? Puxa, eu sinto mais falta de coca, mas eu não percebo. Coca zero. Eu não percebo a preciosidade da água. Então, às vezes nós estamos aqui diante da preciosidade da palavra de Deus e não percebemos. Isso faz aquilo que Paulo está trazendo com que eu esteja no estado de dormência. Ela não tem impacto na minha vida. É claro, eu não estou falando propriamente do apóstolo, porque o apóstolo foi usado pelo Espírito Santo. Então, eu estou falando, na verdade, do Espírito Santo que habita em nós e está entre nós, para nos revelar os pensamentos de Deus, porque eu, pela minha própria intelectualidade, eu não consigo entender o que Deus está falando comigo. Agora, o que levantou Eutico não foi o extenso discurso, porque o Eutico dormiu. E é notório, esse versículo 10 fala assim, 20 e 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está no... Então, às vezes, o que falta, muitas vezes, não é o conhecer a doutrina de Paulo. Às vezes é o abraçando. Sabe, essa coisa de que viver em assembleia, e eu estou falando, parece que eu estou falando com um espelho, sabe, diante de um espelho. Então fica mais, então a gente escolhe melhor as palavras porque eu estou falando contra mim mesmo. Então esse abraçando é algo, nós estamos vendo, outro que vai cair, nós estamos vendo irmãos que simplesmente estão nesse estado de dormência. E eu, muitas vezes, né, com pouco, nós não estaríamos aqui hoje. Um exemplo. Quantas coisas mais, entre aspas, importantes eu teria para fazer do que estar aqui no meio desses 20, 30, sei lá quantos. Então, esse abraçando, esse nos aquecendo, quer dizer, é importante. Todos os irmãos nossos são importantes. É um perigo a gente achar que o irmão X, que não, ele não é mais importante. Não. Todos nós somos importantes. E aqui dá a impressão assim, que quando Paulo manda lá de Mileto, ele manda chamar esses anciãos, a impressão que dá é isso, sabe? Ele está falando assim, eu vou partir, irmãos, eu vou partir, assim, abraçaram, eu penso assim, vamos abraçar. Eu vou partir, mas tem algo vai ficar. Que é a palavra, eu encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, no versículo 32. Quem que é poderoso para vos edificar e dar herança de todos os santificados? Deus. Então é Deus. Porque ele está falando pelo Espírito Santo. Agora, um homem com essa compreensão, com essa revelação, ele sobe pelo Espírito Santo, não pelo seu Espírito. Como está falando aqui? Versículo 22, ele fala assim, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, pode notar que está em letra minúscula. É o Espírito dele. Então, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Senão, olha só o que o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo fala para ele. Senão, o que? 23. Que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Isso é o Espírito Santo falando para um homem que estava subindo para Jerusalém
fazendo algo louvável. Não é o que ele iria fazer, mas é o que, qual a direção em que ele estava seguindo para fazer tal coisa. O que ele iria fazer era louvável, mas ele estava seguindo o seu espírito. E a gente percebe que ele não deveria ir com muito mais clareza, porque Ágabo vai vir depois. Se o Senhor não voltar e permitir, nós vamos ver que Ágabo vai falar para ele não subir. Vamos ler esse versículo dos discípulos, que eram discípulos, nem fala o nome deles aqui, não estou falando que sejam menos importantes, não. 21:4, por favor. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, verdadeiramente, pelo Espírito, que Espírito? A letra maiúscula aí. Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então fica claro que era o desejo do Espírito Santo que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo, pelo seu Espírito, foi. Então, retomando, o que Paulo tinha para falar não nos impede de estarmos no estado de dormência. Paulo amava os irmãos, amava os da sua nação, amava tudo. Mas isso não impede, aplicando a nós, não nos impede de estarmos no estado de dormência, ou seja, venha, vou aplicar dessa maneira, eu venho a reunião, tá bom, é isso que é vida cristã, eu vim à reunião. É errado? Não, que ótimo nós estarmos aqui. O Espírito Santo está tendo liberdade de usar. Posso eu até estar falando algo do Espírito Santo aqui para os irmãos, tocando os corações. Posso eu porque eu estou falando para mim mesmo, inclusive. Então, muitas vezes até pode se transformar em algo de formal, o formalismo. Eu fui, puxa, agora eu vou ser abençoado essa semana. Pensar naquela missa. Né? Então, o conhecer esse algo que Paulo tem falado, os cursos de Paulo não vai nos imunizar. Eu estou nesse estado de dormência. Senhor, estou nesse estado de dormência. É isso que eu tenho que fazer. Agora, o que nos leva também a pensar tudo que Paulo nos ensina? Abraçando o Tíquico, uns aos outros. Agora, o que ele está fazendo com os anciãos em Éfeso? Abraçando os irmãos, vamos. E daí, a hora que ele vai partir, eles cobrem Paulo de beijo, nós vamos ver no final. Eles cobrem Paulo de beijo, assim como o pai cobriu de beijos o filho pródigo quando voltou, esse sentimento, os irmãos estão cobrindo Paulo de beijo, o mesmo sentimento, porque Paulo vai partir, eles não vão ver mais. Então, assim, encorajador, ao mesmo tempo, com admoestação, né? Nos exorta, mas nos admoesta também. Eu não sei se eu entendo muito bem o sentido dessas palavras, mas o que fica para nós agora é isso, o que nós temos diante de nós, palavra da sua graça e Deus. Deus, palavra da sua graça. Então, ter sempre em mente que somente por si só, o discurso de Paulo, conhecer, não estou falando que é errado, não me entendam mal, errado conhecer, de maneira nenhuma, nós devemos conhecer, isso vai nos encorajar, o Senhor pode usar essas coisas, mas essa preocupação de uns com os outros, suportarmos uns aos outros, e andarmos uns aos outros, isso é muito importante, e nós temos a palavra também, e temos sempre em mente isso, o quê? Que a palavra por si só, a doutrina por si só não vai nos imunizar de estarmos no estado dormente, porque pode me levar a um estado de Laodiceia, rico sou. Se eu abrir a Bíblia agora aqui, eu vou saber mais do que aquele rapaz lá que está na denominação X. Eu não sabe. Pode me levar a isso. Fala assim, rico sou. O Senhor fala assim, miserável, pobre, cego e nu. Ele achava que era rico. O Senhor falando para ele que ele é. Então esse estado de Laodiceia pode perfeitamente nos acometer.
E isso nós temos que estar julgando, confessando e andando na presença do Senhor, confiando na sua graça e Deus e na sua palavra.